Olá, hoje a gente vai dar continuidade a proporções. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui deste livro para ter como base para vocês. Proporções. Renato e Márcio são pintores e foram contratados para realizar um serviço. O valor do serviço é R$ 630. Renato trabalha equivalente a 3 horas, enquanto Márcio trabalha 6 horas. Eles dividem igualmente a quantidade de serviço. Então, eles vão receber R$ 630 para dividir entre si, sendo que um trabalha 3 e o outro trabalha 6. Então, soma 9. Então, 9 partes equivalente à quantidade de horas trabalhadas por Márcio e Renato. Então, como é que fica essa divisão para receber? Eu tenho, assim, 930 é o valor que ele recebe, né? Que eles vão receber pelo serviço. 9 horas é o valor total, então vai ficar 930 dividido por 9, 70. Então, automaticamente, eu vou pegar 630 dividido por 9, encontrei 70, vou multiplicar pelo tempo. Renato, 3 horas. 70 vezes 3, 270. Márcio, 6 horas. 6 vezes 70, 420. E a somatória dos dois vai dar os R$ 630. Então, quando a gente fala de proporções, é a divisão do número pelos dois ao mesmo tempo, tendo a proporção para ter uma equivalência. Eu pego o livro de vocês, tem aqui proporções, capítulo 9, do fundamento desse livro aqui, ó, Formando Cidadãos. Então, o que acontece? Quando a gente pega este livro, a gente tem aí os elementos que proporcionam os fundamentos das questões. Então, para isso, a gente tem que saber proporcionar a quarta, a terceira, as segundas partes, para elas serem divididas proporcionalmente, direta e indiretamente. Quando eles botam esse desenho aqui no livro de vocês, eles estão botando exemplos de metragem. Veja que ele está utilizando uma fita métrica de nome, certo? Essa aqui, essa trena, ela é utilizada para fazer medida de construções. Ela está utilizando para fazer a medição da altura da criança. Então, vamos pegar um exemplo aqui do livro de vocês mesmo. Dona Raimunda é costureira e costuma fazer bermudas para encomendas, para instituições. Com 1,40 m de tecido, ela faz 2 bermudas. Então, 1,40 m dividido por 2, 70 centímetros. Para se fazer 6 bermudas, qual o valor? Então, ela tem 6 bermudas a ser feitas e o valor de cada uma delas. 6 vezes 70, 420. É só multiplicar aí. 70 vezes 6. Certo? Então, quando a gente fala em elementos, a gente está partindo daquela parte racional. Que a gente dizia que os grupos são semelhanças de cada questão. Então, quando a gente fala em elementos, a gente está fazendo uma parte proporcional. Se eu como 2 maçãs, em uma semana, quantas maçãs eu estarei comendo? Certo? É uma proporção. Então, quando a gente tem aqui, ó, quando a gente fala em proporções, eu estou falando para você em produtos. Seja ele tempo, dinheiro, objetos. É uma proporção, é formada por igualdade entre 2 razões. No meu caso aqui, eu disse para você assim, que eu comia 2 maçãs por dia. Em uma semana, quantos dias tem? 7, né? Quantas maçãs eu irei comer? Então, quando a gente representa aqui, eu estou representando dia e quantidade. Dias e quantidade. Eu não sei quantas maçãs eu comer se eu comer 2 por dia.
Aí você arma a questãozinha. Para a gente calcular uma questão assim, o que eu vou fazer? Vou utilizar o meio, que é a parte interna, BC, pelos extremos, que é AD. Esse tipo de razão, a gente diz que é meio pelos extremos. A gente tem a mania de colocar uma setinha aqui, ó, para representar os dois. Que eu vou ter aqui. Aqui vou ter extremos aqui, ó. Vou ter B vezes C vai ser igual a A vezes D. Certo? Quando eu colocar aqui, ó, se eu colocar aqui a questãozinha assim, 2/3, vou colocar qualquer, vou botar aqui 1x. Aí eu faria aqui, ó, 2 vezes a incógnita, 3 vezes 1. Aí 2x, 3 vezes 1, 3. 3 sobre 2. Isso é um tipo de proporção com elementos. Veja essa daqui, ó. Continuada. As proporções continuadas é aquelas que têm as consequências do início. Veja, o dobro de 2, 4. O dobro de 4, 8. E assim a gente vai fazendo. Uma aqui ela maiorzinha. O dobro de 3, 6. O dobro de 5, 10. O dobro de 10, 20. O dobro de 6, 12. Essa aqui é proporcionalmente a esta. E aqui, se eu pegar aqui um 7 e colocar aqui, essa proporção aqui, ó, de múltiplas simultaneamente entre 3 ou mais razões, encontra-se o proporcionamento à regra de 3 de frutos nos nossos estudos em diante. Então, quando a gente coloca assim para você, eu estou dizendo, vou pegar só mais um. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 5, 35. Então, a proporção continua. Então, sempre que eu colocar para vocês assim, eu posso dizer a vocês da seguinte maneira. Se eu tiver 4 sobre 5, x sobre 8. Essa parte aqui, ó, é os meios. Essa outra parte aqui, ó, é extremo. Então, quando eu falo meio pelos extremos, o que eu estou querendo para você? Estou dizendo a você que essa parte aqui é os meios e essa outra parte aqui, ó, é o extremo. Quando eu falo meio pelos extremos, estou dizendo a você que você vai fazer 5 vezes o outro lado, que é x, é igual a 4 vezes o outro lado, que é 8. Então, você vai ter 5 vezes x, 5x. 4 vezes 8, 16, 32. Então, x é igual a 32 dividido por 5. Você vem aqui e faz a continha. 32 dividido por 5. Aí você vai ter aí 32 dividido por 5, vai dar 6, né? 6 vezes 5, 30. Sobra 2, vírgulazinha para cá e 4. Então, logo x é igual a 6,4. Essa é a proporção que vocês têm que aprender. Que quando você vai substituir na questão, vai dar certinho. Se você aprender desta maneira, você vai conseguir fazer as questões. Lembra que ele fez 144, 1,40 m por 2? 6. Ele queria saber quanto é que ele teria que gastar. Quando a gente está aqui está direto, aqui tem inversamente proporcional. Quando você montou,
Aí você faz 1,5 metros pelos extremos. Então, vai ficar 2 vezes x é igual a 140 vezes 6. Então, você vai ter aqui 2x é igual a 840. X é igual a 840 dividido por 2. Logo dá 4,2, igualzinho à questão anterior. Sendo que por aqui você consegue calcular, certo? É a mesma questão que eu recitei no livro, sendo que com raciocínio lógico e pelos cálculos reais.